Vamos lá, vamos tentar. O que que é essa foto aqui? Depois a gente vai zoar as fotos de vocês aqui na bagaça aqui. Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula que eu quero terminar logo. Giovana, quem que é esse cara aí que tá tomando um milkshake? Que coisa horrível. Enfim, vamos lá. Hoje a nossa aula então é sobre a felicidade e a virtude em Aristóteles, tá bom? Então nós falamos para vocês, vamos começar agora um novo panorama, né? Uma nova proposta aí, né? Agora vamos falar sobre o Aristóteles, ok? Bom, então confesso para vocês que é bastante rapidinho. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a definição dessa questão da felicidade. Então, a felicidade é teleológica, certo? Lembra quando você fala, para que serve a filosofia? Bom, a filosofia serve para isso. A filosofia serve para dar sentido para a sua existência. Olha lá. O que que é a felicidade? É teleológica. Não confunda com a felicidade ser teológica, não é isso. Teleológica vem de telos, que significa o quê? Aquilo que tende para uma finalidade. Então, portanto, Aristóteles é o primeiro cara que vai dizer, olha, existe sim um sentido para a vida, né? O sentido em que todos os seres humanos devem ir apontar para ele, né? Chamamos isso de sumo bem ou de telos, né? E etc. E aí, então, o que que acontece? Vai passar agora o carro de propaganda, as aulas vão ficar lindas, maravilhosas. Carro do ovo. Uma aula online que não passe o carro do ovo não é uma aula online. Você entendeu? Tem que ter o carro do ovo na aula online, senão não é raiz, entendeu? Muito bem, para Aristóteles, então, a felicidade ela é teleológica, ou seja, existe um sumo bem para a qual todas as nossas ações convergem, ok? Nesse sentido, então, para ele, o ser humano vai ser feliz quando ele conseguir voltar todas as suas vontades, todas as suas ações para esse sumo bem, para esse telos, né? Para esse objetivo final da sua vida aí. Aí o que que vai acontecer? Quando eu realizo, então, portanto, esta finalidade, né, quando eu realizo esse telos, eu então atinjo a felicidade. O exemplo que nós temos aí, né, olha lá que bonito, com certeza vocês devem conhecer essa imagem aí, né, do seu Madruga sapateiro. Então, repare só, a finalidade do sapateiro, né, é fazer sapatos. Então, quando o sapateiro vai realizar a sua finalidade? Bom, quando ele fizer sapatos, ok? Então, nesse sentido, o sapateiro vai ser feliz quando ele fizer sapatos, beleza? Agora, existe um problema aí. Qual que é o problema? O problema é que nem todo mundo é sapateiro, né? Então, fazer sapatos não pode ser a finalidade de todo mundo, porque nem todo mundo é sapateiro. Então, isso é o que Aristóteles chama de finalidade particular, né, que é próprio do sapateiro. O sapateiro faz sapato, o costureiro costura, certo? O que Aristóteles está tentando encontrar, então, é um telos, um sumo bem, né, um objetivo final para a nossa vontade, que seja universal, né, que seja, ou seja, que tenha o mesmo valor para todo mundo, que todo mundo possa concorrer em nome desse valor, certo? E aí então ele vai começar a buscar perspectivas para esse sumo bem universal, né? Qual que é a ideia que Aristóteles tem? Ele vai falar, olha, para que todos os seres humanos, então, tenham o mesmo sumo bem, quer dizer, o mesmo objetivo nas suas ações, é preciso reconhecer aquilo que é típico do ser humano. Ou seja, aquilo que é exclusivamente do ser humano. Só o ser humano consegue realizar. Então,
a felicidade, no conceito de Aristóteles, ela vai acontecer quando nós descobrirmos, o primeiro passo para essa felicidade é quando nós descobrirmos o que é típico ao ser humano, né? O que é aí próprio, o que é inerente ao ser humano. E aí ele começa a fazer essa investigação, então. Qual que é aí? Ele começa investigando, obviamente, por aquilo que é mais comum na sua forma de pensar, né? Olha lá, quer, quer identidade mais próxima do que para a felicidade do que a sensação de prazer, né? Principalmente no nosso mundo de hoje, né? Quem que não entende que o prazer é a felicidade, né? Tá ligado à felicidade. Mas, infelizmente, Aristóteles vai criar aí um argumento filosófico para o fato de que sentir prazer não é típico do ser humano, não é exclusivo nosso, certo? Então, portanto, a sensação, né, a dedicação a uma vida de prazeres não vai conduzir à felicidade, certo? Muito pelo contrário, vai conduzir a uma certa infelicidade, né? Então tá lá, ó. Embora seja importante, né, para a vida humana a dedicação dos prazeres sensíveis, quer dizer, é importante a gente sentir prazer, né, no sentido de que você está com fome, você tem que comer, etc. Mas todos os outros animais, todos os outros seres vivos, na verdade, sentem prazer, né? Aliás, esse é o argumento aí dos veganos, né? A ideia de que se os animais sentem prazer, né, eles também sentem dor. Então, portanto, não pode matar a vaquinha para comer aquele bifinho, né? Mas ela é deliciosa, então a gente, né, fazer o quê? Hashtag eu como carne. Mas a dedicação aos prazeres, portanto, não é algo típico do ser humano, portanto, o prazer não pode conduzir à felicidade, né? Por quê? Porque não é próprio do ser humano a sensação de prazer. Ah, mas aí vem a segunda explicação de Aristóteles. E com relação à fama, né? A glória, o poder, a honra que um ser humano tem. Nenhum outro animal busca glória, nenhum outro animal busca fama, né? O leão lá na selva, ele tá pouco se lixando para quantos likes você vai dar na rede social dele. Se é que ele tem rede social, né? Então, o leão lá na selva, o elefante, a girafa, não tá ligando para fama, né? Deles, para glória, né? Não, eu quero ser o melhor leão de todos. Não, não tá ligando. Quem faz isso é o ser humano. O ser humano liga para isso, não é? Você não quer ser lá o cara que mais aparece, né, etc. Aliás, hoje isso tá super na moda. Então significa que se eu dedicar toda a minha existência, todas as minhas ações, as minhas vontades a conseguir honra, glória e fama, eu vou ser feliz? Significa? Para Aristóteles, não, não significa. Por que que não significa? Porque, embora a fama e a glória seja atribuída a você, é exatamente isso que acontece. A fama e a glória é uma atribuição a você, certo? Ou seja, que não depende de fato do seu, da sua ação. Você pode ser o melhor filho do mundo e nunca você vai ganhar o título de melhor filho do mundo. E você pode ser um capeta nesse mundo e de repente as pessoas terem uma boa imagem de você, você ser famoso aí, né, por ser uma pessoa boa. Então o que que acontece? A fama, a honra e a glória não são coisas que os demais animais procuram. Mas também a fama, a honra e a glória não é resultado da sua ação, mas sim da atribuição que os outros dão a você. Então você pode ser o mais santo aí durante toda a sua história, você vai morrer e ninguém vai ficar sabendo disso. Ou seja, você não vai ter fama, não vai ter glória. Tá certo? Então, portanto, olha como isso é importante, hein?
A dedicação total aos prazeres não vai conduzir à felicidade, porque o prazer não é típico ao ser humano, embora a gente tenha que sentir prazer. A dedicação, a fama, a glória, né, dedicar a vida a ser reconhecido, né, pelos outros, também não vai conduzir você à felicidade. Por quê? Bom, porque não depende de você esse reconhecimento. As pessoas vão atribuir a você. E pode ser que você nem faça. Eu ia falar um palavrão agora, não pode porque está gravando, mas pode ser que você não faça nada e as pessoas ainda assim atribuam a você a fama, a honra e a glória, né? Mas então, o que é típico ao ser humano que faz com que ele seja feliz, né? Qual é a finalidade então da vida do ser humano que conduz à felicidade? Bom, segundo Aristóteles, esta é a finalidade, né? É aquilo que é típico, né? Do ser humano, né? O que é típico do ser humano? Olha lá, a dedicação a uma vida pautada pela razão. Somente o ser humano consegue fazer isso. Somente o ser humano consegue pautar todas as suas ações por meio da razão, né? Por meio do raciocínio. Nenhum outro animal consegue fazer isso, certo? Nenhum outro animal consegue fazer esse tipo de dedicação. Então, portanto, a realização máxima do ser humano, quer dizer, a realização da finalidade da vida humana consiste, né, como diz Aristóteles, no uso correto e adequado da razão em todas as suas ações. É assim que funciona. Então você só vai ser feliz do ponto de vista aristotélico quando você conduzir a sua vida, quando você dedicar a sua vida a responder aos acontecimentos da sua existência de forma racional, ok? Mas eu sei que vai aí surgir. Eu não trouxe minha água aqui, agora eu tô com sede. Vai surgir aí uma outra questão que é bastante própria e preste atenção porque depois eu vou cobrar na prova, né? Olha aí. Aham. Então vamos lá. Qual que é a questão? A questão é esta, né? Mas o que significa, pelo amor de todos os filósofos, usar a razão? O que significa ser um sujeito racional? Então, isso é muito importante vocês entenderem. Porque, olha no desenho que eu coloquei aí, certo? As pessoas entendem que usar a razão é fazer esta divisão, esta dicotomia que está aí representada, né? O que está representado aí? Olha lá. De um lado eu tenho o cérebro, que é gordinho, né? Por isso que eu tenho mais cérebro, porque eu sou gordinho. E do outro lado eu tenho o coração, né? E nas duas imagens você vai observar que há uma concepção pejorativa das escolhas do coração. Em contraposição, há uma escolha positiva das escolhas do cérebro, né? Então, na segunda imagem, você vê aí que o cérebro escolhe ir para responsabilidades de adultos, né? Enquanto o coração corre alegre, feliz e contente atrás da borboletinha. Mas esta visão do que é usar a razão é uma visão equivocada, certo? A razão ela não se divide dicotomicamente, né? Dessa forma aí. Usar a razão vai muito além dessa questão aí. O que significa usar a razão? Então, tá aqui, ó. Para Aristóteles, usar a razão significa manter o equilíbrio, isto é, a justa medida em todas as suas ações. Justa medida, é por isso que eu coloquei essa imagem linda e maravilhosa aí da balança, né? Manter a justa medida significa manter o equilíbrio entre os dois, certo? Entre as possibilidades. E quais são as possibilidades? As possibilidades são estas, né?
ser racional é você conseguir identificar qual ação vai ser uma ação viciada, uma ação de vício, e qual ação vai ser uma ação de virtude, certo? E optar pela ação de virtude. O que é um sujeito virtuoso, então, para Aristóteles? O sujeito virtuoso para Aristóteles é aquele que consegue ter o autocontrole, o domínio das suas ações, né? Então, é essa que é a questão aí, certo? Então, quando você consegue se afastar dos vícios, certo? E se aproximar da virtude, você consegue manter o equilíbrio. Mantendo o equilíbrio significa que você está usando a razão. Então eu não posso dispensar ah, ah, as vontades, né, do meu coração, né, os meus sentimentos, eu não posso dispensar isso. Assim como eu não posso dispensar também a minha inteligência, né, a minha racionalidade. Então, significa que ser feliz do ponto de vista aristotélico é conseguir usar da sua capacidade racional para saber equilibrar em qual momento você vai ter que ser emotivo, em qual momento você vai ter que ser estritamente racional, crítico. Né? É por isso que eu trouxe aqui para a gente encerrar o exemplo que Aristóteles dá para a gente, né? Ele coloca aqui como exemplo o quê? Ele coloca como exemplo a coragem, né? A coragem é o equilíbrio, a coragem é a virtude. Por quê? Porque de um lado eu tenho a covardia, né? Aliás, aqui está errado, tá? Aqui não é vício por escassez que está debaixo da covardia. Debaixo da covardia seria risco por exagero, né? Vamos ver se eu consigo. Vou corrigir já essa bagaça aqui, porque tá ruim isso aqui, né? Ctrl X, vou colocar aqui, Ctrl V. Agora aqui Ctrl X, vou colocar aqui. Isso, vai para baixo? Não, dá um Enter aqui, Ctrl V. Aí, agora sim. Dá um salvar, né? Aí, agora sim, olha lá que bonito, né? Então tá lá. Por que que a coragem é o exemplo de virtude, né? Segundo Aristóteles? Porque quem é o covarde, né? O covarde é aquele que tem medo de tudo, né? Então é um vício por exagero. Ele tem medo de tudo, né? O cidadão que não sai para nada, que, enfim, que já até morreu, né? Porque não faz nada. Então, pesa para um lado a covardia. Do outro lado, nós temos a temeridade. O que é a temeridade? A temeridade é o vício em escassez. É o sujeito que não tem medo de nada, certo? Então, ter medo de tudo e não ter medo de nada são vícios, certo? Que, portanto, não conduzem à felicidade. Nem o temeroso, nem o covarde são felizes. É feliz quem? É feliz o corajoso, né? Porque a coragem é manter o equilíbrio. O corajoso não é aquele que não tem medo de nada. Corajoso é aquele que sabe das coisas que ele tem que temer, né? Mas sabe também as coisas que ele tem que enfrentar. Aliás, lindo, maravilhoso, né? Agora está no Netflix, dá para vocês assistirem lá o filme do Rei Leão, né? Essa é a maior lição que o Mufasa dá para o seu filhote lá, né? O filhinho dele lá. Que é o quê? Ele fala, olha, ser corajoso não é se meter em perigo, né? Ser corajoso não é querer enfrentar aí o perigo a qualquer custo. Não. Ser corajoso é saber quais perigos você vai ter que enfrentar. Então, olha aí que lição importante Aristóteles está dando para a gente, né? O caminho da felicidade passa pela ação virtuosa, ou seja, ser feliz é realizar em nós aquilo que é típico em nós. O que é típico em nós? A dedicação aos prazeres? Não, o prazer não vai levar você à felicidade.
a busca de fama, honra e glória? Não, também não. A honra e a glória não vai trazer felicidade para vocês. Então, portanto, o que faz você ser feliz e que é típico ao ser humano é, veja o que eu fiz aqui, né? É a vida dedicada à razão. E o que, que é essa razão? Essa razão é manter o equilíbrio, saber equilibrar entre as coisas, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é bastante polêmico, mas eu tenho que explicar a vocês, porque depois eu vou pôr esse exemplo na prova, tá bom? Vamos pegar aqui um exemplo de o uso de drogas, certo? Aí você está falando assim, nossa, que escândalo, o professor está falando sobre drogas, né? Ainda mais quem está em casa aí com o pai, com a mãe acompanhando, né? Tá falando sobre isso. Mas não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: quando você vai à farmácia e você compra lá o remédio que o mediquinho lá receitou, significa que você está comprando drogas. Mas você está comprando drogas de uma forma virtuosa, de uma forma equilibrada, certo? Ou seja, você vai usar de um princípio ativo de uma determinada substância para combater um mal que está em você. Se você é daquele tipo de pessoa que, não, eu não tomo remédio porque o remédio, sei lá, o remédio não faz bem, né? O remédio é droga, o remédio é química e não sei o que e tal. Bom, para Aristóteles, você vai estar, então, agindo de forma viciada, né? É o vício da escassez, ou seja, você não toma nenhum tipo de remédio, né? E isso não vai conduzir à felicidade. E pelo contrário também, né? Ah, por que que a gente chama lá ó, as pessoas que usam, né, as drogas sintéticas, né? O cara viciado em cocaína, né? Olha lá, o nome já diz, né? Ele é viciado em cocaína. Por que que o viciado por que que ser viciado é um problema? Ser viciado é um problema porque você perde o controle sobre si mesmo, né? Se você não consegue equilibrar, né? Se você não consegue ter o controle das suas ações, isso significa então que você está viciado, né? E aí o vício não conduz à felicidade, certo? Porque você perdeu o controle, você não está agindo de forma racional. Não agindo de forma racional, você não vai ser feliz, segundo o Aristóteles. Da mesma forma, um outro exemplo polêmico que a gente pode pôr aqui é estudar, né? Olha aí um argumento bom para você usar com o papai e com a mamãe aí também, né? Vocês estão vivendo esse momento bastante absurdo aí de um monte de aula e etc, etc. Mas repare só, né? Que o vício por escassez no estudo, ele existe? Existe, né? O vício por escassez é o cara que não entregou nenhuma tarefa. É o cara que não fez nada, não assistiu uma videoaula, nem acessou o Teams, né? Quer dizer, é o burrão, né? O burrão, né, tá aí e tal. A não ser, óbvio, que ele não tenha condições, né? Aí já é uma outra questão. Mas é, não estudar nunca, né? Nunca estudar é viciante, é o vício pela escassez. Não é virtuoso, não vai conduzir para a felicidade. Mas o contrário também é verdadeiro. O vício pelo exagero, o cidadão que é CDF, o cidadão que não faz outra coisa a não ser estudar, né? Que não, que não, que não, que não se diverte, que não assistiu uma sériezinha, né, na Netflix, enfim, que não jogou um LOLzinho, né, de noite, etc. Então, quer dizer, esse cidadão também é viciado, né? E ele é viciado no estudo, certo? Que deve ser pior, né, do que a coisa. Então, quer dizer, ser feliz no estudo é você ter racionalidade suficiente para você conseguir manter um equilíbrio entre estudar pra cacete, né? Mas também ter lá o seu momento de diversão, seu momento de sociabilidade com a família, e etc, etc, né? E aí você vai conseguir ser virtuoso, né? Como Aristóteles propõe, ok? Bom, é isso, acabou, graças a Jesus, né? LOLzinho na madruga, sei que é o LOLzinho da madruga, eu sei o que que rola na madruga aí, né? É, eu sei. Ô Maurício, eu te falar, O que, você vai fazer alguma coisa depois da aula? que eu vou fazer? Não, por quê? A gente pode ficar aqui nessa reunião?
A gente está dizendo eu também? Não, você não. É que a gente vai fazer o vídeo lá do representante de classe para falar como o pessoal tá, como que é a experiência com o EAD. Aí o pessoal vai Ah, ficar aqui não. para falar a opinião e a gente vai anotando para fazer o vídeo. Tá, pode ficar, pode ficar. Ah, casa é nossa? Casa é nossa, aí fica à vontade. Mas eu vou Então, sair, porque eu tô com fome, vou almoçar. Não, pode ficar assim. Mas o mais importante é o seguinte: é, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Valeu, mal, mal. Ah, é por isso que tem um monte de gente. Eu achando que eu tô abafando nessa aula. Falei, nossa, gente, olha que ibope. Nunca tive uma sala tão cheia assim. Mas vocês combinaram de entrar para fazer isso, né? Que chatice, mano. Eu achei que eu tava convencendo as pessoas, olha, né? Sacanagem. Agora, o Cauã, vamos, né? Deixa eu parar de gravar aqui, né? Pronto, parei de gravar.